programado um dia de mobilização no país todo, Luzenor. E o que está levando a unir esquerda, direita, radicais, do que você imaginar? Exatamente o desentendimento, me desculpa a expressão, até a burrice de dois técnicos que chegam ou que chegaram ao Ministério da Educação. Aquele Ricardo Vélez, que era o colombiano lá, ou era uruguai, sei lá, colombiano, que a única coisa que fez foi brigar com o Olavete lá, com o Olavo de Carvalho, ele um Olavete. Chegou esse outro aí, o Weintraub, que não disse a que veio ainda, criou ainda mais discórdia com esse anunciado corte de verbas sem critérios, a verdade é essa. E aí se pergunta o seguinte, Luzenor. Hoje, o governo Bolsonaro começa a enfrentar, na prática, nas ruas, talvez a sua mais séria crise política e que o leve a ter muitos dissabores. A gente lembra aqui, inclusive, o seguinte: o governo talvez seja necessário entregar mais uma cabeça de seu governo. Eu não duvido nada que depois dessa convocação e a ida do ministro hoje para a Câmara dos Deputados, ele saia de lá, Luzenor, demissionário. É o mínimo que se espera em relação a esse novo ministro da Educação, que não acrescentou até agora nada ao governo. Eu não sei se mais também por culpa dele, ou um pouco pelo governo ainda se deixar levar pela ideologia, pela força que Olavo de Carvalho tem, esse guru dos bolsonaristas que mora nos Estados Unidos, porque os dois são olavetes, é impressionante. Como é que o governo terceiriza, entrega o Ministério da Educação ao modo de pensar, a ideologia de Olavo de Carvalho, porque é isso que está tocando fogo no país hoje. Jornalista Beto Almeida, e a grande preocupação, essas manifestações, elas surgem tendo como principal estímulo o corte de recursos da União para as universidades federais e para os institutos de educação. Mas, na realidade, por trás também há uma motivação ainda maior, que a retenção de verbas não se restringe ao ensino superior, mas se estende também ao ensino infantil e ao ensino fundamental. Há queixas entre os prefeitos e o governo federal já admitiu que tem essa retenção sim. O governo contesta o discurso da oposição sobre o corte de verbas, opta por falar em contingenciamento, que significa, como os técnicos do governo explicam, a retenção temporária de recurso orçamentário. Segura em determinado momento para liberar num segundo momento. Agora, em meio a toda essa crise, jornalista Beto Almeida, talvez a realidade seja ainda mais crítica, de acordo com as palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, que nessa terça-feira, em audiência na Câmara Federal, admitiu que a situação é muito delicada e chegou a dizer que o Brasil chegou ao fundo do poço. Luzenor de Oliveira, olha só, a gente tem que ver essa questão da educação, porque ela está sendo colocada, a questão do contingenciamento, do corte de verbas e os efeitos que isso causa no dia a dia do governo, a partir dessa irritação que a gente acabou de ver aí, de aliados, como é o caso do capitão Wagner. Porque o governo, ele não chega a um consenso, nem mesmo numa conversa que deveria dar bons resultados entre os próprios aliados, porque o capitão simplesmente desautorizou o governo ontem no discurso dele e a própria líder. E o desafiou, né? Desafiou o governo federal a mostrar, exatamente, a provar que, olha só, quem era mentiroso na história, né? Na conversa com pelo menos 12 líderes de partidos, 12 parlamentares, o governo chegou a pegar o telefone celular, ligar para o ministro da Educação e dizer: está suspenso o corte de 30% de verbas na educação. E a partir daí surgiu então a informação de que o corte estava suspenso, que era exatamente para anular inclusive essas manifestações de hoje, pois foi a líder do governo, Joyce Hasselmann, negar e dizer que o seguinte: não tinha nada de suspensão. Ou o governo realmente está mentindo, está jogando para os seus aliados, ou simplesmente, Luzenor, está jogando mais óleo
na fogueira. Aliás, olha, Beto, mais combustível na e fogueira. o deputado federal Capitão Wagner, que protagonizou esse debate e ganhou destaque na imprensa nacional nessa terça-feira, ele disse em um trecho do pronunciamento que espera que nesta quarta-feira, melhor dizendo, os deputados que estavam na reunião ontem com o presidente Jair Bolsonaro possam indagar o ministro da Educação, que vai à Câmara Federal, foi convocado às 3 horas da tarde sobre a hoje. ligação do presidente Jair Bolsonaro, que o presidente Jair Bolsonaro, na reunião com os líderes e vice-líderes de bancadas, teria feito a ligação para recomendar ao ministro da Educação que sustasse a retenção dos recursos para a educação. E foi aí que os deputados federais, entre eles o capitão Wagner, se apegaram, né, nesse gesto, nessa frase, para dizer e divulgar e comemorar a possível liberação do dinheiro para as universidades. E o capitão Wagner disse, nesse contexto do pronunciamento, o seguinte: ao falar sobre a suposta ligação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação. Porque ou o ministro está mentindo ou o presidente não ligou para ele. Será que o presidente forjou a ligação na nossa frente? Indagou o capitão Wagner. Tenho certeza que não, responde o próprio capitão Wagner. Então, que o governo possa se pronunciar e ter peito para dizer: estou cortando mesmo e pronto, disse o deputado federal